O Fogo e a Senhora. Recife, julho de 2025. Chovia aquele sereno miúdo que molha a alma antes da pele, como dizia minha avó. A avenida Beira-Mar brilhava sob as luzes dos postes, refletindo nas poças d'água que se formavam entre os paralelepípedos desgastados pelo tempo. O cheiro de sal misturado com óleo queimado do estaleiro invadia minhas narinas enquanto eu ajustava a máscara de solda, os dedos grossos do trabalho apertando as correias suadas. O navio Santa Clara, um cargueiro de 200 metros de ferro enferrujado e sonhos adormecidos, esperava por mim. Ou melhor, pela minha traição. Vai, Zé, queima esse troço logo que o patrão tá doido para entregar, gritou Damião, o mestre de obras, enquanto cuspia no chão encharcado. O homem tinha mais cicatrizes que palavras gentis, mas era justo. E eu, José da Silva, ou só Zé Solda para quem não queria perder tempo, estava prestes a fazer o que ninguém no estaleiro ousaria, soldar um tanque de combustível com o navio ainda meio cheio. Tá louco, Zé? Isso aqui é bomba, murmurou Tonho, o aprendiz, os olhos arregalados como se já vissem o inferno. Eu só ri, um riso seco que não convenceu nem a mim mesmo. Relaxa, menino, se Deus quiser, nada explode. Mas Deus, naquele momento, não estava nos meus planos. 3 dias antes, eu tinha ido à procissão de Corpus Christi no pátio de São Pedro, mais por obrigação do que devoção. Minha mãe, Dona Maria das Dores, não perdia uma. Filho, a Senhora Aparecida já salvou este país uma vez, pode salvar você de novo, ela dizia, enquanto ajustava o véu preto na cabeça. Eu, cético como um soldador que já viu muito ferro derreter e pouca fé resistir, só balançava a cabeça. Mas levei o terço que ela me deu, um rosário de contas pretas, gastas pelo tempo, e guardei no bolso da calça jeans rasgada. Isso não é para você, é para ela te ver, e ela sussurrou, como se Nossa Senhora fosse uma vizinha fofoqueira. Naquele dia, enquanto os fiéis jogavam pétalas no tapete de serragem colorida, eu pensava no Santa Clara. O navio estava atrasado, o cliente ameaçando cancelar o contrato, e o patrão, seu Lopes, tinha me oferecido o dobro do salário se eu arrumasse o problema do tanque antes da fiscalização. Ninguém precisa saber, Zé, é só um detalhe. Detalhe, como se ferro e gasolina fossem amigos de infância. Voltei ao presente, a máscara baixada, a tocha de solda chiando como um demônio impaciente. O tanque rangeu quando encostei o eletrodo, um som que não era normal. Meu estômago embrulhou, mas o cheque mental do dobro do salário me fez ignorar. Cuidado, Zé, Tonho gritou de repente. Eu não tive tempo de reagir. Um estalo seco, como um tiro no escuro, ecoou dentro do casco do navio. Depois, silêncio. Um silêncio tão grosso que dava para cortar com a lâmina da minha faca de bolso. E então... Whoosh! Uma bola de fogo explodiu do tanque, uma serpente alaranjada que lambeu as paredes de metal e se espalhou como óleo em água quente. O calor me atingiu antes do som, uma onda queimando meu rosto, meu pescoço, meus braços. Eu gritei, mas minha voz se perdeu no rugido das chamas. Tudo ficou lento. Vi Tonho sendo jogado contra uma viga, o corpo mole como um boneco de pano. Vi Damião correndo em câmera lenta, a boca aberta num grito que não ouvia. Vi as chamas subindo pelo meu macacão, devorando o tecido como se fosse papel. E então, algo me puxou. Não foi um homem, não foi o vento. Foi uma força, como se mãos invisíveis tivessem me agarrado pelos ombros e arremessado para trás, longe do inferno. Caí de costas na água suja do cais, a respiração falhando, a pele ardendo. Quando levantei a cabeça, tossei sangue, mas estava vivo. O Santa Clara ardia como uma tocha gigante, iluminando a noite de Recife com um brilho de pesadelo. Sirens começaram a uivar ao longe. Homens corriam, alguns ajudando Tonho, que, graças a Deus, ainda se mexia, outros tentando conter o fogo com extintores que pareciam brinquedos contra aquele monstro de chamas. E então vi, entre as labaredas, a sombra entre as chamas. Entre as labaredas, ela estava lá. Não como uma aparição etérea, daquelas que a gente vê em quadro de igreja, não. Era uma silhueta de mulher esculpida na fumaça espessa, os braços estendidos como se ainda me protegessem. O rosto não dava para ver direito, só um clarão dourado onde deveria estar a face, como se o fogo tivesse medo de tocá-la. E nos pés, descalços sobre as chapas incandescentes, 2 rosas vermelhas brotavam do nada, intactas, como se o inferno não pudesse queimá-las. Mãe de Deus, murmurei, a voz rouca de fuligem. Tonho, ensanguentado mas consciente, seguiu meu olhar e se benzeu 3 vezes, rápido, como quem teme que o milagre desapareça se demorar. É ela, Zé, a Aparecida, gritou tossindo. A gente estava fudido e ela veio. Não tive tempo de responder. Uma explosão secundária sacudiu o Santa Clara, arremessando pedaços de metal retorcido pela docas. A água do cais ferveu com a queda dos escombros. Os bombeiros chegavam aos berros, a sirene das viaturas misturando-se aos gritos dos operários que ainda tentavam salvar o que restava do navio. Eu deveria estar morto.
Não era a primeira vez que um soldador morria num estaleiro de Recife. Todo mundo conhecia a história de cara queimado vivo por vazamento de gás ou esmagado por uma chapa mal fixada. A gente até brincava, se a morte quiser, nem santinho na carteira adianta, mas no fundo cada um tinha seu amuleto, uma medalhinha de São Jorge, um terço no bolso, ou no meu caso, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha avó, Dona Maria do Carmo, tinha me dado quando entrei no estaleiro aos 18. Leva isso, José, o mar aqui é traidor e o fogo não perdoa, mas ela perdoa. Ela tinha apertado minha mão com seus dedos nodosos, os olhos úmidos. Quando tiver medo, reza o credo, não precisa ser bonito, não precisa ser longo, só precisa ser de coração. Eu tinha rido na época. Vó, eu não sou frango, não vou morrer não. Mas guardei a imagem, e agora ali, com o cheiro de carne queimada no ar e o Santa Clara virando um caixão de metal, entendi por quê. 3 dias antes, a chuva fina de julho caía sobre a Avenida Beira-Mar como um manto cinzento, molhando os cartazes da procissão de Corpus Christi que enfeitavam os postes. Recife cheirava a maré baixa e tapioca frita, o cheiro da minha infância, quando minha mãe vendia beiju na feira de São José para sustentar a gente depois que meu pai se mandou com uma morena de boa viagem. Zé, tu tá ouvindo ou tá sonhando com a tua santa? Tonho me cutucou com o cotovelo, rindo. Ele seguiu o meu olhar para o altar montado na Praça do Marco Zero, onde as mulheres da Irmandade do Rosário arrumavam flores ao redor do ostensório. Tô ouvindo, seu animal, resmunguei, ajustando a máscara de solda, mas se tu não parar de encher o saco, vou te queimar com a tocha. Ai, Agudo, pois eu te desafio, seu ateu de merda. Ele jogou uma casca de laranja na minha direção, acertando meu capacete. Tu acha que só porque reza pro teu quadradinho de plástico a Aparecida vai te salvar? Eu ia responder, mas o mestre de obras, seu Dedé, berrou do guindaste. Ô, seus vagabundos, para de conversa fiada e termina essa solda no porão do Santa Clara. O navio sai amanhã e se a fiscalização da Marinha achar um buraco, eu juro que mando os dois pro fundo do rio. Tonho fez uma careta e cuspiu no chão. Esse velho é mais chato que carrapato em cu de cachorro. Mas a gente obedeceu. Desceu pela escada de ferro enferrujada, os pés batendo nas grades soltas. O porão do Santa Clara era um labirinto de tubos e chapas, iluminado só pelas lâmpadas penduradas que balançavam com o vento que entrava pelos buracos. O cheiro de óleo queimado e ferrugem enchia o nariz. Tá escuro que nem alma de político aqui, Tonho reclamou, acendendo a lanterna do capacete. Cala a boca e segura a chapa, ordenei, ligando o maçarico. A chama azul estalou, iluminando o nosso. O fogo e a senhora. A chama azul estalou, iluminando nosso suor e as sombras dançantes nas paredes do porão. O Santa Clara, um navio cargueiro velho de guerra, rangia como um animal ferido a cada onda que batia no casco. A chuva fina de julho caía lá fora, mas dentro do estaleiro, na Avenida Beira-Mar, o calor era de derreter chumbo. Pô, Zé Maria, tu tá que nem doido hoje. Esse serviço não era para ser assim tão corrido. Tonho coçou a barba por fazer, os olhos semicerrados contra o clarão do maçarico. É que o velho capistrano tá com a faca nos dentes. Se a Marinha vier aqui e achar esses remendos mal feitos, a gente perde a licitação. E eu não tô afim de ficar desempregado de novo, não. Ajustei a máscara de solda, sentindo o peso da responsabilidade. 3 filhos, aluguel atrasado e a promessa que fiz à minha mãe. Nenhum filho meu vai passar fome, Maria Aparecida. Tonho riu um riso seco. Tu e essa mania de invocar a santa para tudo. Acha que ela vai descer do altar para segurar chapa para ti. Não respondi, só apontei o maçarico pro buraco na estrutura e comecei a soldar. O som do metal derretendo era como um rosário de faíscas hipnótico, mas algo estava errado. Zé, tu tá ouvindo isso? Tonho virou a cabeça, o capacete rangendo. Um chiado agudo vinha dos tubos acima de nós. Não era o vento, era gás. Puta merda, desliguei o maçarico na hora. Vaza, Tonho, isso aqui vai. Não terminei a frase. Uma explosão surda abalou o porão, jogando-nos contra a parede. Tonho gritou, mas o som se perdeu no estrondo. Uma bola de fogo rolou pelo corredor, devorando oxigênio, e o cheiro de queimado encheu meus pulmões. Corri arrastando Tonho pelo braço, enquanto as chamas lambiam nossas costas. A escada de emergência estava a 10 metros que pareciam quilômetros. Não vai dar, Zé. Tonho tossiu, o rosto coberto de fuligem. A saída tá bloqueada. Olhei para cima, as chamas subiam como serpentes, cortando o caminho. Só restava uma opção, pular na água. Mas estávamos a 3 andares de altura e o rio Capibaribe, lá embaixo, estava cheio de detritos do estaleiro. Maria Aparecida, me ajuda, sussurrei, sem pensar. E então vi. Entre a fumaça e o fogo, uma silhueta branca. Não era uma pessoa, era ela. A imagem de Nossa Senhora, como a que minha avó tinha no quarto, só que viva, flutuando no ar, seus olhos baixos, as mãos postas. Não disse nada, não precisava.
Um clarão azul cortou o fogo, como se alguém tivesse jogado um balde de água sagrada nas chamas. O caminho até a escada se abriu por um segundo que bastou. Agora, Tonho, empurrei ele na frente e saímos correndo, o calor queimando nossas roupas. Quando chegamos ao convés, o Santa Clara já era uma tocha. Os bombeiros chegavam, as sirenes cortando a noite. Tonho caiu de joelhos, tremendo. Caralho, Zé, tu viu isso? Tu viu ela? Não respondi, só olhei para o céu, onde a chuva fina agora caía mais forte, como lágrimas. Alguém me puxou pelo braço, era o velho Capistrano, pálido como um morto. Meu Deus, rapaz, vocês estão vivos, como? Não soube explicar, nem tentei. 3 dias depois, a procissão de Corpus Christi encheu as ruas do Recife. Tapetes de serragem colorida cobriam a Avenida Conde da Boa Vista e o cheiro de incenso se misturava ao de tapioca frita nas barracas. Eu estava lá entre a multidão com Tonho e minha família. Minha mãe segurava um terço, os lábios movendo em oração. Filho, tu não me contou direito o que aconteceu? Ela murmurou, apertando meu braço. Não tenho que contar, mãe, só sei que a gente saiu vivo, menti ou quase. Porque a verdade era que eu sabia. Sabia que aquela silhueta branca não era alucinação. Sabia que quando a fiscalização da Marinha revisou o navio, encontraram um vazamento de gás tão grande que o Santa Clara deveria ter explodido em pedaços, mas não explodiu todo, só o suficiente para nos avisar. E sabia também que, desde aquele dia, eu não conseguia mais xingar no trabalho, não por medo, não por... A chama e o silêncio. Recife, julho de 2025, Avenida Beira-Mar. Não por medo, não por obrigação, simplesmente porque as palavras não saíam. Era como se a garganta travasse toda vez que uma blasfêmia queria escapar, como se algo tivesse costurado meus lábios por dentro com fio de prata. E eu, que antes solitava pragas entre faíscas e metal retorcido, agora só conseguia cuspir entre dentes um meu Deus, ou valha-me Nossa Senhora, tão baixo que nem o barulho do maçarico abafava. Tonho notou, claro que notou. O cabra era meu parceiro de estaleiro desde os tempos de aprendiz no cais de Santa Rita, quando a gente ainda se queimava com a ponta do eletrodo e ria para não chorar. Aos circunflexos, e tu tá doente ou tá virando padre? Ele zoou enquanto ajustava a máscara de solda. A chuva fina teimava em cair, molhando os ombros da gente apesar dos ponchos surrados. O cheiro de maresia e óleo queimado colava na pele. Cala a boca, seu sem vergonha, respondi, mas sem raiva. Até isso tinha mudado. Minha irritação agora vinha com um gosto amargo de culpa, como se cada palavra dura fosse uma pedra que eu jogava contra um vidro sagrado. Foi aí que o rádio chiou, a voz do mestre de obras cortou o ar úmido. Equipe do Santa Clara, atenção! Fiscalização liberou a retoma dos reparos no porão 3, mas cuidado com os canos de oxigênio, tá tudo instável ainda. Tonho cuspiu no chão. Instável, meu cu. Aquilo lá é uma bomba relógio. Se o navio não explodiu ontem, é porque Deus está de folga. Eu congelei, o comentário dele foi como um tapa, porque eu sabia que Deus não estava de folga nenhuma. 3 dias antes eu tinha blasfemado. Não foi um caralho qualquer solto no calor da raiva quando a solda não pegava. Foi pior. Foi uma daquelas pragas que a gente guarda para quando o desespero aperta. Que a mãe de Deus me leve se isso aqui não funcionar. Cuspido enquanto martelava uma costura que teimava em rachar. O Santa Clara, um cargueiro enferrujado que devia ter sido desmontado há uma década, estava nos testando, e eu, como sempre, testava os céus. A explosão veio 10 minutos depois. Não foi o estrondo que a gente espera, aquele boom de filme que arrebenta os tímpanos. Foi um chiado agudo, como se o ar fosse sugar a gente para dentro do casco, seguido de um clarão branco que cegou antes do calor chegar. Eu vi Tonho ser arremessado contra a parede do porão, o capacete voando. Vi as chamas lambendo as vigas como línguas famintas. E então? Ela estava lá. Não era uma aparição de altar, toda dourada e com coroas. Era uma sombra branca, quase transparente, como se alguém tivesse riscado uma silhueta no ar com giz molhado. Uma mulher de braços abertos entre mim e o fogo o fogo obedeceu. Recuou. Não como água jogada nele, mas como se algo tivesse chamado de volta. Quando acordei no hospital, com os ouvidos zumbindo e o cheiro de queimado grudado nas narinas, a primeira coisa que fiz foi procurar o terço que minha mãe tinha me dado anos atrás, Kelly de contas pretas, que eu jogava na gaveta da mesinha de cabeceira. Não estava lá. No lugar, sobre o lençol branco, tinha uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, ainda morna, como se alguém a tivesse segurado por horas. Agora, de volta ao estaleiro, com o Santa Clara ainda tossindo fumaça como um bêbado depois de uma briga, eu olhava para Tonho e pensava, como explicar para um homem que não acredita em nada que não possa segurar com as mãos que eu vi o sagrado. Vamos, ele disse, batendo no meu ombro, o serviço não faz sozinho.
A gente desceu para o porão 3. O cheiro de gás era forte, misturado com o de metal queimado. As paredes estavam pretas de fuligem e os canos de oxigênio, como o mestre tinha avisado, pareciam prestes a estourar a qualquer momento. Eu ajustei a máscara, mas antes de ligar o maçarico, hesitei. Tonho, tu acredita em milagre? Ele riu um som gutural. Credo, Zé, tu tá ficando maluco. Milagre é a gente sair vivo desse lixo aqui sem levar chumbo do patrão por causa do atraso. Mas eu não estava brincando. Peguei a medalha no bolso, Aku. A medalha e o fogo. A medalha de Nossa Senhora Aparecida, gastinha pelo suor e pelo tempo, brilhou fraco entre meus dedos. Era dela, da minha mãe, que me deu antes de morrer, sussurrando que ela sempre olharia por mim. Eu nunca tinha sido de reza, mas naquele porão fedendo a gás, com os canos chiando como cobra prestes a morder, senti um aperto no peito que não era só medo. Se tu não acredita, Tonho, então reza pra tua sorte, falei, amarrando a medalha no cordão do capacete. Ele revirou os olhos, mas não disse nada. Ligamos os maçaricos. O trabalho era simples, selar uma rachadura no casco, mas o Estrela do Mar, aquele navio velho e teimoso, parecia ter vida própria. Cada faísca que saltava da tocha ecoava como um aviso. A chuva fina lá fora batia no teto de metal, um som abafado, como se o céu também estivesse segurando a respiração. Zé, olha ali, Tonho apontou com a luva suja. Um filete de líquido escuro escorria por uma solda mal feita. Isso aí não é água não, irmão. Meu estômago gelou, gás vazando e a gente com chama aberta. Desliga tudo agora. Mas tarde demais. O estrondo veio do nada, um clarão branco, um calor que queimou até a alma. Eu vi o Tonho ser arremessado contra a parede como um boneco de pano. O mundo girou e então silêncio. Ou quase, porque no meio da fumaça, entre o cheiro de queimado e o zumbido nos ouvidos, eu ouvi ela. Não era voz, era um murmúrio, como o vento nas folhas do mangue lá na Ilha do Leite. E de repente uma mão invisível, mas real como o aço sob meus pés, me empurrou para trás, longe da explosão que engoliu o porão 3. Caí de costas na água suja do cais. A chuva agora desabava, lavando a fuligem do meu rosto. O Estrela do Mar ardia como um palito de fósforo e os gritos dos homens correndo ecoavam pela avenida Beira-Mar. Mas eu estava vivo, e no meu peito a medalha quente como se tivesse saído do forno. Zé. Era o Tonho tossindo com o braço queimado, mas de pé. Ele olhou para mim, depois para o navio, depois para a medalha que eu segurava. Caralho, foi tudo o que conseguiu dizer. 3 dias depois, na procissão de Corpus Christi, eu estava lá. Não por obrigação, não por show, mas porque quando passei em frente à igreja de São Pedro dos Clérigos, vi ela de novo, desta vez nos olhos da velhinha que distribuía pétalas no tapete de serragem colorida. Filho, você parece quem viu o além, ela disse, me entregando um ramo de manjericão. Eu não contei sobre o navio, não falei da mão que me salvou, só apertei a medalha no bolso e segui o cortejo, ouvindo os sinos da sé e o cheiro de fumaça ainda grudado nas minhas roupas. No estaleiro disseram que foi sorte, os bombeiros falavam em falha estrutural, mas eu sabia. Porque naquela noite, enquanto costuravam os pontos no braço do Tonho, ele me perguntou: Zé, tu acha que a gente merece? Não respondi, só coloquei a medalha na mesa de cabeceira dele e saí. Agora, toda vez que passo pela Rua do Apolo e vejo as velas acesas nas janelas, eu sei, milagre não é só para quem pede, às vezes é para quem nem sabe que precisa. E a lição, a essa eu aprendi quando uma criança, no meio da multidão da procissão, me ofereceu um pedaço de bolo de rolo sem eu pedir. Descobri que a fé não é só joelhos no chão, é também mãos estendidas quando a gente menos espera. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.